Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um Rodar Analisa. Hoje a gente decidiu falar de um assunto que a gente vê toda hora vocês ou nos grupos de WhatsApp da Cultiva ou nas redes sociais, né, YouTube, o canal de YouTube como esse, pergunta, comentário e tal. Por causa das redes sociais, estão pegando meus dados, então eu não tenho mais vida própria. Então assim, a gente começou a ficar muito preocupado com desespero, e aí a gente resolveu fazer então esse Analisa Rudá com esse tema do colonialismo de dados, né? Que toda vez que tem um nome bacana nessa nossa área, assim, é para vender livro, né? Ninguém sabe o que é, aí vai lá, compra pela capa e fala, isso eu já sabia, bom, mas aí você já comprou, né? Se vocês acham que eu vou falar, Calma, não é tão horroroso assim. eu quero dizer para vocês que infelizmente é o inverso, eu vou falar é horroroso mesmo. E eu vou começar aqui com uma historinha que aconteceu comigo e que a partir daí eu falei, bom, não tem mais jeito mesmo, a gente já está no inferno. É o seguinte, eu não sei se foi no período da campanha do Bolsonaro, aquela história do WhatsApp, eu acho que foi aí, que todo mundo falava, Vamos sair do WhatsApp, vamos pro Telegram, né? e todo mundo fala, não, tem uma outra, sempre tem isso no nosso campo, né? Não, mas tem uma outra plataforma que é mais legal, aí inventa aqueles nomes, você nunca ouviu falar, fala, não, mas é ótima, não. E eu tinha muito contato com um pessoal que na época, de alta tecnologia, alguns empresários com empresas na Indonésia, né, no Japão, então, que estavam formando grupos ou que formaram grupos de apoio à campanha do Haddad, né? Eu não sei se vocês sabem, tem gente que fala bobagem, falando, o PT não tem ideia de como que é a rede social. O PT é o que mais tem ideia dos partidos do Brasil, né? Eu posso garantir isso na campanha da Dilma em 2014 e na campanha do Haddad em 2018. Na campanha de 2018 eles criaram 15 grupos técnicos, para vocês terem uma ideia. Nenhuma campanha tinha tanta gente sofisticadíssima da área. E uma dessas pessoas, que era filho de japonês, vocês vão perguntar, mas o que tem a ver com isso? Poderia não ter nada a ver, né? Mas na verdade é porque ele tinha empresas no Oriente e ele conhecia muito o que estava acontecendo naquela região, e ele pega e me diz assim, Rodá, dá o teu celular. Eu achei esquisito, mas eu passei para ele o celular e falou, quer ver? Quero te dizer o seguinte, aqui tá preto, né? Não tem nada, né? Você não está usando, né? Eu vou te falar, se você desligar o celular, eu ainda conseguiria captar o som da nossa conversa e imagem. Eu falei, como? Eu falei, o seguinte, os componentes, os microcomponentes de um celular, eles precisam de energia minúscula, uma quantidade minúscula de energia. Você desligando o celular, ele continua gravando e vai para a nuvem. E quais são os 3 grandes países que controlam esses sistemas de comunicação do que está no celular que ele está gravando? Porque evidentemente não tem ninguém que está vendo cada uma das pessoas do mundo, né? Mas ele está lá. São os Estados Unidos, principalmente no Ocidente, a China e a Rússia. Então é importante você entender o seguinte, Rodar, pode mudar do WhatsApp para o Telegram, vocês vão ser fiscalizados do mesmo jeito. Não tem como mais a gente ter uma vida própria. Aliás, tem. Você quer não ser gravado? Tira o chip e a bateria, mas tem que ser os dois. Aí ele para. Aí ele não tem como gravar. Deixou um dos dois, tudo que nós estamos falando agora está sendo gravado. E dá para recuperar. Basta. Bom, vocês viram onde nós entramos, né? O tal do 1984, do Orwell, já chegou. O que é essa coisa do colonialismo de dados? A ideia aqui de colonialismo, além de vender livro, ela está ligada à ideia de que os países centrais, vamos pegar o século XVI, já tinha acontecido antes, no século XVI, eles vinham para o Novo Mundo e também para a Ásia para nos colonizar. Ora, mas a gente já estava aqui, portanto essa terra já estava colonizada, mas aí que vem o sentido que se usa no conceito de colonialismo de dados. É que esse pessoal, eles vinham aqui
para roubar o que era da nossa natureza e da nossa sobrevivência e vender para nós para que a gente ficasse dependentes deles. Ou seja, aqui os indígenas não usavam roupa, mas aí vem esse pessoal de Portugal e fala, isso daí vocês têm que ter vergonha, do jeito que vocês estão nus, vocês têm que usar roupa. Falo, mas tá um calor, eu tô vendo o senhor suando pra caramba, mas tem que usar roupa, Deus quer. Aí, onde que eles iam comprar roupa que o português falava que era deles? E aí você ficava dependente, quer dizer, você não usava roupa, não precisava gastar com roupa, você estava bem. Nós tomamos muito banho, né, brasileiro, porque vem da cultura indígena, que tomava vários banhos por dia, né, no rio e tal. Então, assim, estava tudo. Aí eles inoculam uma necessidade e a gente nem entendeu direito por que tem que ser assim. E aí eles começam a comandar a vida da gente pela economia. É isso que é colonialismo de dados. É a história de eu pegar e entrar numa plataforma e eles falam, você vai baixar, né, no teu computador que pela primeira vez e aparece lá, você tem que ter acordo com nossos termos de qualquer coisa. Né? E aí você vai fazer o quê? Se você pega e fala, não vou assumir esses compromissos com vocês, esses termos de responsabilidade ou corresponsabilidade, eu não entro na plataforma. Agora pensa bem, e se eu preciso do Google? Como é que eu faço? Eu não vou entrar no Google? Aí a gente meio que, vai, seja o que Deus quiser, e clica. Clicou, começa o colonialismo. Sabe por quê? Porque aí você não tem como sair mais do Google. Você lembra que a gente usava, você não lembra, várias plataformas para a gente poder fazer busca na internet? Agora a gente só fala Google. As pessoas vê no Google, vai para o Google. Ou seja, eu não sei se vocês estão entendendo que essas grandes plataformas, elas nos obrigam a entrar e na medida que a gente entra, eles roubam os nossos dados. Tá bom, vocês podem falar... Não, mas eu assinei o termo lá de... tudo bem, então se não roubam, eles pegam sem um consentimento pleno todos os nossos dados. E aí a gente acaba refém deles. E aí, se a gente tem um canal, nada contra os canais que vivem disso. Mas assim, eu fico preocupado com a saúde do pessoal desses canais. Né? Eles começam a ficar preocupados. Não, vê o que o Google está falando da nossa live. Precisamos vender, precisamos vender. Vocês entenderam? Na medida que fala precisamos vender, e a gente precisa fazer uma linguagem e ter um título de live que seja bem provocativa para muita gente falar o que é isso tal, e acessar, na medida que a pessoa acessa e faz um superchat para o canal sobreviver, 20% fica com o Google de cara. Ou seja, o Google está lá parado e fica lá o dono do canal desesperado. Google, não sei o que. E ele está trabalhando, a equipe está ficando louca e está fazendo dinheiro pro Google que está assim, ó. E nós, bobinho, ainda ficamos... Superchat, não sei o que. Vamos fazer campanha, gente, não sei o que. A gente trabalha para eles. Bem, quem criou a ideia de colonialismo de dados, o conceito, são esses dois caras que vocês vão ver agora na tela. Agora que vocês viram a cara deles, agora vocês vão ver o livro deles. Né? Então, vocês estão vendo aí na tela o livro e a cara. Então, se vocês acharem que o conceito é ruim, vocês falem com ele, por favor. Eu fiz uma colinha antes de eu falar quem são esses bicho-papões, né? Que fazem isso com a gente, nós coitadinhos. Eu fiz uma colinha aqui do que eles fazem, para então passar quem são. Primeiro, eles mineram dados. Sabe garimpo? Eles não querem todos os dados. Claro que eles pegam de baseada, né? Os nossos dados, né? Daqui a pouco nós vamos ver como, mas eles querem selecionar alguns dados. Por exemplo, imagine que eu sou um cara de uma empresa que conseguiu criar um programa que ele puxa todos os dados do Facebook. Eu sei, vocês vão falar... você fala Facebook porque você é velho. Então, é verdade. Facebook é uma plataforma de velho como eu, né? Mas é por isso que fica mais fácil, porque eu trabalho com Facebook mesmo. Mas aí o que acontece? Imagine uma empresa que ela é especializada em pegar
dados específicos de quem faz joinha numa matéria. Todas as joinhas de tal região. Ou então, desde 2017, o Facebook criou emojis muito específicos, né? Um cara nervoso, tal do um cara muito sorridente, feliz, o cara... essas carinhas, elas não foram feitas porque assim a gente se diverte mais com os desenhos ícones. É porque eles conseguem minerar melhor o que é a relação daquela notícia comigo, com a minha alma, o que cria de sentimento. Vocês já imaginaram que tipo de pesquisa detalhista que se tem? Aí imagine que eu quero saber quem no Brasil que entra no Facebook, então, uma população teoricamente mais velha, que tipo de matérias e notícias que aparece só aquele vermelhinho nervoso. Essa empresa consegue coletar essas informações e vender para um candidato a presidente da República. E esse candidato a presidente da República que quer detonar o seu adversário, ele pega todos os veinhos que ficam com esse ícone de nervosismo, minera aqueles assuntos, e é a partir deles que eles vão queimar o candidato. Mesmo que o candidato nunca tenha falado nada sobre aquilo. Mas se você odeia um restaurante, o candidato passou, entrou no restaurante e pronto, aí ó. É assim que você queima o cara. Então, ou assim, alguma coisa meio arrogante, Eu não gosto de quem come McDonald's. Aí você pega e bota ele comendo McDonald's, entendeu? Mas a primeira coisa que tem que ficar claro é que quem colonializa os nossos dados, ele trabalha minerando os dados e ele vende, sem a gente consentir. A hora que a gente entrou no Facebook, colocou o termo lá de não sei o que, e depois a gente pega e clica naquele ícone, falando se a matéria eu gostei ou não, claro que o cara que está do lado de lá, eu vou falar sobre isso, está muito feliz da vida, mas o que a gente não sabe é que eles vão usar essa informação para puxar todos os bobinhos como eu, que clicamos naquele ícone, para poder vender isso daí para alguém que quer esse dado. Segundo, eu já falei, é a exploração econômica dessas tecnologias digitais. Então nós estamos falando de um novo mundo de exploração econômica que a gente não estava acostumado, e a gente ainda não está acostumado a entender como ela funciona, né? E parece que é tudo um grande jogo, né? Aliás, videogame também tem isso embutido, né? Terceiro, o que é mais complicado, ela modula o nosso comportamento. Porque uma pessoa que está atrás de like, ela vai mudando o que ela fala e o jeito de falar. Ela começa a copiar do Nicolas Ferreira, porque está fazendo sucesso, aí fica todos os Nicolizinho que seguem o Nicolas Ferreira fazendo a mesma coisa que ele, né? Aquela coisa de jogar uma matéria nas costas e ele fica olhando, tá vendo? É isso aqui que saiu, tal. É tudo Nicolas, né? Qualquer situação, Marçal, né, dando tapa na cara do cara, fala assim, idiota, todo mundo acha bonito. Tá? Então a gente vai... essas grandes empresas que colonializam os nossos dados, elas também, por moto próprio ou ao vender para alguém, eles acabam mudando nosso comportamento. E quarta questão, estou olhando a cola aqui, quantificar as pessoas que têm características específicas para vender os dados. Bom, dito isso, o segundo ponto aqui que eu queria tratar, que está no nosso roteiro, é quem faz isso? Eu vou citar só aqueles que são mais usados, vamos dizer assim, as plataformas tal, que fazem isso. Plataforma, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todos eles colhem os nossos dados. Todos eles monitoram o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Todos eles, de certa maneira, exigem que a gente faça algo para conseguir mais like. E a gente fica, não, algoritmo, como é que eu invisto em tráfego dessas informações, né? O chamado tráfego pago, porque você paga para ver se essas plataformas abrem a visibilidade daquilo que você está fazendo de maneira muito maior do que naturalmente eles fecham. E falam, não, porque o algoritmo mudou. Mas o que é isso, gente? Isso é manipulação.
Tá dirigindo a gente, não só quem assiste, mas quem produz a informação, achando que a plataforma é livre, né? Tem que ser livre, não pode ter regra. Quem bota regra são esses grandes, né? Mas acontece que também tem outras grandes plataformas que a gente, sem perceber, eles captam os nossos dados, vendem, ou eles manipulam para si próprio, né? Vou citar algumas. O Uber. A gente pede o Uber e pensa que ninguém está pegando os dados da gente, os percursos mais usados, qual é o gosto da gente, para onde a gente vai. Você nunca pensou nisso, né? iFood. Não, iFood, a comida que você come, quais os restaurantes. Mas o problema é que quando você também entra no iFood, aparece lá restaurante. Você clica, já tem uma lista de restaurantes para você. Alguns que você nunca viu, falam, mas isso deve ser bom, né? Vamos testar. É uma manipulação do comportamento da gente, do gosto da gente. Assim como ele também começa a valorizar certas empresas que estão dando dinheiro para eles, porque muita gente está buscando. Ele cria ondas. Vocês lembram a onda do Sebrae? O Sebrae era muito engraçado, porque eles sempre criavam onda, né? As pessoas pesquisavam, o que eu tenho que investir? Falando, investe em pet shop. Aí todo mundo fazia pet shop, ia subindo cada vez mais a concorrência, até que estagnava o mercado. E aí, hamburgueria, né? É mais ou menos isso, né? O iFood vai criando a mesma coisa. Ele vai... compre hambúrguer aqui, esse hambúrguer artesanal, cerveja artesanal. Vai pro topo e aí eles inventam uma nova onda na mesma hora que a outra acaba. Vocês entenderam o que é colonizar? É fazer... Isso chama fetiche da mercadoria, está em Marx. Acho que está no livro 1, né, do Capital, sobre a mercadoria. Então, assim, ou seja, coisa do século XIX, mas só que agora os caras têm uma potência, porque a gente vende a alma por isso. A gente... eu também quero, né? É o estilo do BBB, né? O Tinder, aí piora a situação. Você fala, não, só quero, né, conhecer mais gente, né, ter uma vida mais... E aí você entrou. Então vocês estão percebendo que a gente está entrando num mundo que é um mundo extremamente delicado e perigoso, em que a gente... Não é que a gente é só manipulado. Nós alimentamos esse sistema. É isso que é mais complicado. Eu inadvertidamente, eu crio um banco de dados gigantesco em que essas grandes empresas se tornam oligopólio. Oligopólio é quando só algumas empresas comandam aquele segmento. Não é? Nesse momento, nós temos os oligopólios, as plataformas norte-americanas, né? Empresas que trabalham com inteligência artificial, pela primeira vez disputando com uma baita empresa chinesa. Nós estamos vendo dia a dia isso. Mas se você olhar bem, são poucas. Eu, por exemplo, se lá em casa tentar falar, não, eu também vou criar um programinha aqui e tal, eu não vou conseguir, né? Então, o mundo... Vocês sabem que há estudos que sugerem... Eu vou falar um número mágico que tem esses estudos, não posso garantir de fato, mas que tem algo na realidade que é muito próximo disso, isso eu posso garantir. Vocês sabem que há vários estudos que dizem no século XXI, qualquer setor da economia é comandada por 7 grupos no máximo. Metalurgia, sistema financeiro, café. Então, vocês imaginem no colonialismo de dados essa oligopolização, que ela é muito mais fácil, porque o dinheiro que tem que investir para poder minerar esses dados, capturá-los e vendê-los e transformar, isso é uma cadeia produtiva super sofisticada e muito cara. Não tem como nascer hoje um outro Steve Jobs. Ele tem que ter um dinheiro, muito recurso de investimento. E se tiver um Steve Jobs lá, eles vão comprar aquilo ou vão comprar o cara. Porque são mega empresas que comandam o mundo e com isso eles diminuem o poder do Estado. Porque todas são transnacionais. E aí um cara como Trump, para ele ter poder, o que ele faz?
coloca um monte desses caras, desses empresários dentro do governo. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. Eu queria falar sobre uma experiência específica antes de eu falar então o que a gente pode fazer, além da ponte, né? Eu queria falar da história da foto da íris, que a gente vivenciou recentemente. Olha só que estranho, de novo a colinha aqui. O programa que tirou foto de íris de 500 mil paulistanos. 500 mil, gente. Em poucas semanas. Pagando em criptomoeda o que hoje, nesse dia que eu estou gravando aqui, daria R$600. 500 mil paulistanos. Esse programa Word é de uma empresa chamada Tools, igual da Toolbox, Tools. E essa empresa tem como um dos fundadores o cara que é dono do OpenAI, que trabalha com inteligência artificial. Viu o que é o oligopólio? Como que vai fechando o círculo. Bom, o que esses caras falavam? Você quer ver onde é que estavam as pessoas e os escritórios aqui em São Paulo? Eu estou em São Paulo. Que tirou foto da íris desses 500 mil. Vocês estão vendo um mapinha agora aí. Eu não sei se vocês estão percebendo que tem região nobre, porque eles começaram em região nobre, mas ele foi se expandindo para a periferia. E aí pegou o pessoal de baixa renda. E aí que começou a ter um monte de gente vendendo a foto da íris. O que eles estão dizendo? Que a íris é uma espécie de impressão digital muito mais precisa do que a impressão digital de fato. Ela é muito singular, ela é muito específica, né, de cada pessoa. Então, eles tiram a foto e com essa foto eles criam um código de barra e aí essa empresa, a Word, promete que vai jogar fora. Promete que vai jogar fora a foto da íris. Meu Deus, será que eu acredito nisso? Aí eles jogam fora e pegam esse código. Esse código vai para a pessoa que deixou tirar a foto da sua íris e depois eles vão formar um banco de dados para quando, por exemplo, um banco quiser ter algum tipo de confirmação de que aquele cliente é aquele cliente mesmo. Como biometria é menos preciso do que a foto da íris, que foi tirado lá atrás, a Word atesta que foi de fato, ela pega e pede para a pessoa, para essa empresa, ela compra o código de barras e essa pessoa, tendo o código dela, vai lá, só ela tem o código, e aí ela oferecendo o código, está checado, certificado, que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Dizem que por aí também vai ficar muito mais fácil, ao invés daqueles sistemas, eu não sou robô, tal, o próprio sistema da internet de identificar que a pessoa é a pessoa mesmo, né? Ou seja, essa Word é uma benfeitora, é quase uma empresa santa, né? Ela está querendo só o bem do mundo, né? E como ela jogou fora a foto da íris, ela não vai vender as informações da pessoa, ou criar um sistema de fiscalização sobre nós, saber onde que a gente vai, ou criar um novo tipo de algoritmo agora muito mais sofisticado. Não, ela é gente boa, né? Vocês viram como 500 mil paulistanos entraram de bobeira, ganhando R$600, bicho, para vender a vida deles? É isso que é colonialismo de dados. Essa empresa Word fez a mesma coisa, porque agora o governo entrou falando, não vai ganhar dinheiro não com isso, você não vai vender a tua vida não. Eles estão fazendo em 18 países, o Brasil é só um, e aqui no Brasil, por enquanto, só São Paulo, mas são 18 países, né? Ou seja, vão roubar o nosso futuro no mundo inteiro. Aquilo que se falava de empresa transnacional mandar no mundo, nós estamos cada vez mais próximos disso, né? E vocês estão vendo o que é mandar no mundo. Não é que você acaba com o governo, mas você estrangula um governo. Se é um governo de esquerda, pior ainda, mas se é um governo de direita, você vira ministro, que nem o Elon Musk, né? Bom, todos nós esperando que pelo menos o Elon Musk coloque o Trump no foguete e vai para longe.
Mas é essa que é a situação. Então o que a gente pode fazer? Olha, as soluções elas podem ser organizadas em 3 grandes questões. A primeira delas é que a gente precisa entender e pesquisar. A segunda é que a gente precisa controlar o uso dessas informações. E a terceira é que a gente precisa educar para a gente continuar cidadão. 3 blocos. Primeira, nós precisamos ter controle público sobre o fluxo de informação. O governo brasileiro acaba de pegar a tal do programa Word, né, da Tools, e falar, não vai vender não. Não vai comprar a vida de pessoas que estão com problema econômico, são pobres, né, e dar R$600 e sair, porque vocês vão ganhar trilhões com isso. Né? Imagina o banco de dados que eles estão querendo criar. Né? Então, não basta só eu saber qual é o fluxo, interferir no fluxo, eu preciso pesquisar. Eu preciso desenvolver tecnologia que eu tenha condições, que na hora que alguma empresa vai lá no Facebook e pega o meu emoji, eu consiga saber qual é o fluxo do emoji a partir daí. É impossível de jeito nenhum. Se eles inventaram uma tecnologia de ida, eu tenho como ter uma tecnologia de volta. Vai ser uma guerra. Porque na medida que eu criar essa capacidade de acompanhar para onde que vão os dados, eles também vão criar algum pulo do gato. Essa é uma nova disputa entre o Estado e as mega empresas, corporações transnacionais nesse mundo das novas tecnologias. Vocês podem ter certeza que essa é a nova disputa. Mas eu preciso ter hoje uma pesquisa para que o cidadão continue cidadão e não um meio escravo, ou então aquele indígena que alguém chegou para ele e falou assim, precisa usar roupa. Fala, mas você está suando. Fala, não, mas tem que usar porque Deus quer. Né? Então, e aí vocês sabem o que aconteceu com as populações indígenas, foram dizimadas. Né? Então é isso que nós precisamos proteger. Nós precisamos ter pesquisa, informação e controle do fluxo da informação que essas empresas nos roubam. Tem muita tarefa, portanto, para a gente fazer, não é só... Vamos mudar o secretário de comunicação. Isso é pouco. Muito pouco para o século XXI. Segundo lugar, eu preciso ter controle. Nós temos que ter sistemas de controle. E aí eu acho que nós no Brasil erramos feio. É evidente que nós temos que abrir uma discussão pesadíssima no Brasil falando não existe liberdade total. Quando tem liberdade total, a liberdade é da empresa e quem tem menos liberdade é você, coitadinho. E você acha que você tem liberdade? Eu acabei de falar, nós temos liberdade no X, no Twitter? Nós temos liberdade no Instagram? Não temos. Nós somos induzidos, sem perceber. Você acha que aquele mundaréu de veinho e veinha que invadiram o STF lá em 8 de janeiro tinham total clareza do que eles estavam fazendo? Estava sendo uma farra. Eles estavam colocando, talvez para fora, a grande tristeza e angústia de estar perto da morte. E alguém usou esse sentimento, essa fragilidade. Que liberdade é essa? Liberdade de destruir o patrimônio público? É evidente que ou a pessoa é maluca ou foi manipulada. A emoção dele foi manipulada. Nós temos que controlar as redes sociais agora. Não é coisa para daqui a pouco. E nós temos que fazer os deputados engolirem isso. Eles têm que parar com esse discursinho de extrema-direita. Eu vou só lembrar uma coisa para vocês. O que a gente está vendo agora com as redes sociais aconteceu na década de 20, quando surgiu o rádio no mundo. Sabe o que aconteceu na década seguinte? Os nazistas usaram as rádios para manipular um monte de alemão. Depois tentaram fazer a mesma coisa com a Polônia. Eles iam invadindo o país e iam tentando manipular pela rádio. Foi a partir daí que o mundo falou, opa, não pode ter liberdade total na rádio. E criaram sistemas de controle para que esse veículo não seja usado pela extrema-direita. Olha, você ouve a rádio, você sente rádio censurada? Não. Controle não é censura. É você criar uma espécie de moldura de janela. Você fala, ó, a partir daqui não. Você não vai ficar xingando a autoridade pública. E a autoridade pública não significa só do Estado. Pode ser o Papa, não tem que ter respeito. Mãe de santo, você não vai fazer isso. Você não vai xingar o Roberto Carlos. Tenha respeito. Né? O Pelé já morreu, agora você fica xingando ele. Não, acabou. Então, assim, tem que ter limite. É isso que a gente chama de civilização. A gente se autocontrola. Quem fala tem que ter liberdade total tem algum interesse econômico na tua vida. E a última questão é a educação.
Nós temos que ter matérias desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio e universidade, cursos à distância. Nós temos que ter a obrigação de ter matérias que ensinem a gente a ter um olhar crítico sobre aquilo que a gente está lendo, o que a gente está fazendo. Pelo menos que a gente tenha dúvida. Aliás, vocês sabem que muitos liberais dizem que a única garantia de liberdade mesmo é a dúvida. Porque quem tem dúvida, ele não se entrega de maneira fanática a uma verdade. Ai, esse é o melhor cantor do mundo. Como que o cara pode saber? Ele ouve todos? É o melhor livro. Você sabe que são mais de 1000 livros por dia que são publicados aqui no Brasil nas redes sociais? 1000! Então, o cara leu todo para falar que é o melhor. Tem gente que gosta de exagerar, né? Embora de fato tenha um time que é o melhor do Brasil, que é o Corinthians. Mas fora isso, como é que uma pessoa pode ter certeza das coisas? Quando a gente tem dúvida, a gente pesquisa. A base da ciência não é a verdade absoluta, é a verdade relativa. Porque se eu já acho que eu cheguei à verdade, para que eu vou pesquisar de novo? Uma coisa para chegar no mesmo resultado? Então, a base da ciência é a dúvida, inclusive da religiosidade. Se eu tivesse certeza absoluta, eu me mataria porque eu sou mesmo pecador, ou eu me declararia, sei lá, papa, bispo, o quê? Porque eu sou tão perfeito, né? É justamente o que as religiões ensinam pra gente, é que a gente tem que fazer um esforço de superação diária, porque a gente não acerta sempre, né? E é isso que faz a gente talvez ter a chance de ser melhor. A dúvida é fundamental e nós temos que inocular a dúvida dentro da sala de aula. As pessoas precisam duvidar daquele negócio da íris. Por que está tirando foto? O que eles vão fazer com isso? Eu posso tirar foto em casa e mando para eles. A gente tem que duvidar, principalmente nesse mundo tão ágil. Bom, gente, esse foi o Rodar Analisa de hoje. Espero que vocês gostem. Lembre-se, quer opinar, quer dar ideia de outros temas, perguntar para a gente, que a gente vai responder para vocês lá no Fala Rodar e outros produtos aqui da gente, né? Nas redes sociais. Escreve aí, ó. Vocês estão no YouTube, manda uma mensagem, é de grátis, enquanto o YouTube deixar, né? Tchau.